Agora é o seguinte, a gente vai fazer o nosso momento de saúde. Hoje a gente ia falar sobre esteatose hepática, que é conhecida como gordura no fígado, segunda causa de transplante nos Estados Unidos e tal. Mas aconteceu uma coisa, a gente recebeu tanta mensagem pedindo pra gente falar sobre refluxo, já que a gente ia receber uma excelente gastro, que a gente vai falar sobre refluxo. Se você também tiver alguma dúvida sobre esteatose, você até pode fazer, a gente já deixa para um próximo momento. Mas a gente vai falar hoje sobre refluxo, a gente vai falar sobre esse desconforto que muitas vezes você sente, principalmente na hora de dormir, que fica aquele pigarrinho, ou na hora de conversar com alguém, né? Que parece que você tá até com o restinho de uma gripe. Então vamos entender o que é isso com a gastroenterologista e cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Aline Kussomoto. Seja muito bem-vinda. Uma alegria te receber, viu? Alegria é minha, tudo bem? Senta aqui pertinho de mim e vamos aprender sobre o nosso corpo, né? Sobre o refluxo. É isso mesmo? Esse pigarrinho pode ser um refluxo? Pode ser o refluxo, sim. O refluxo é uma doença super comum, né? Uma das principais queixas que a gente tem no consultório quando vai atender o paciente é o paciente falando, doutora, muitas vezes o paciente chega falando, eu tô com um excesso de tosse, ou eu sinto muita queimação quando eu como massa ou molhos no geral. Então é uma queixa super comum e justificada por quê, né? O esôfago, ele é um órgão de condução. Então, na alimentação, você começa com mastigação, você engole. Quando você engole, o esôfago distende e a gente tem uma válvula aqui embaixo que ela se abre para o alimento passar. E logo em seguida ela se fecha. E tem uma musculatura que ajuda ela a fechar também, né? Então, o alimento ele foi feito para ficar dentro do estômago. O estômago ele tem um pH ácido, né? E quando a gente tem uma distonia dessa musculatura, muitas vezes o alimento acaba voltando, né? A gente tem um videozinho aqui. Vamos assistir esse vídeo então, porque aí dá pra gente entender direitinho um pouquinho melhor o funcionamento. Aí a comida descendo, né? Chegando na parte do esôfago ou do estômago. E logo em seguida, esse alimento ele vai começar a voltar para o esôfago, né? O esôfago ele não foi feito para fazer armazenamento de alimento, ele foi feito só para conduzir. Como o pH do estômago é um pH ácido e do esôfago não, toda vez que esse ácido volta para o esôfago, ele acaba causando essa sensação de queimação. Muitas vezes tem pacientes que chegam com queixas que não tem nada a ver. Fala, você sente queimação? Não, não sinto, doutora, mas a minha asma está muito atacada. E aí a gente vai ver é o refluxo que está ali. Então, porque pode parecer uma falta de ar. O ácido ele acaba incomodando, fazendo uma inflamação nessa parte superior e aí ele desencadeia as crises de asma também. Então, não é incomum. O paciente, olha, eu tinha asma quando eu era criança. Aí aparece no consultório e minha asma está aparecendo toda hora, eu estou tratando e não. A gente pede um exame, ou uma endoscopia, né? Ou a naso também, que é um exame bom para ver isso, e aparece o refluxo ali. O refluxo, ele está ligado só à alimentação ou ele pode estar ligado também ao sistema emocional do paciente, dele estar muito mais ansioso, muito mais agitado? A gastrite, ela está mais relacionada com essa parte emocional, tá? O refluxo, ele está mais ligado à alimentação e à não funcionalidade dessa válvula que tem ali. Então, essa válvula, às vezes, ela é hipotônica, ela não funciona do jeito que ela deveria funcionar. E, às vezes, nem é culpa do paciente, né? Hoje em dia, com as pessoas com um pouquinho acima do peso, a má alimentação, muitas pessoas comendo aquilo que é tudo que é gostoso, né? Então, lanches, embutidos, salsicha, mortadela, ou comer e beber durante a refeição, isso acaba favorecendo com que essa válvula que deveria ficar contraída e manter o alimento dentro do estômago, ela fica mais frouxa e favorece, né? Então, tem algumas coisas que o pessoal faz hoje em dia, já chega cansado do trabalho, não tem nada para... Em casa vou fazer, sei lá, um macarrão instantâneo. Pega, faz aquele excesso de carboidrato que tá ali, já tá cansado, toma banho e vai deitar. Não dá o tempo da gente começar uma digestão e esvaziar esse estômago. Toda vez que você tá com o estômago cheio,
Vai deitar? Você favorece também que essa válvula se abra e retorne esse conteúdo ácido para o esôfago. Então, tudo tem que ter o seu tempo. Eu me lembrei dos bebês. Tem muito bebê que já nasce com refluxo, né? A minha filha mais nova, ela tinha muito refluxo. Tinha até que dar um remedinho antes de cada mamada. Domperidona, geralmente. E aí, depois, isso foi melhorando. Melhora sempre? Ou quem tem refluxo pode ter refluxo pro resto da vida? Na infância, isso é muito comum, né? Nas crianças, ele é mais comum. A gente fala num refluxo que é fisiológico, né? Que ele não é patológico, que nem quando a gente já é mais adulto. Até porque, durante a deglutição da criança, ela vai aprender a deglutir e tudo mais. E ele é mais comum na criança. E a criança, assim, ela geralmente começa de uma forma fisiológica, ela vai aprendendo a se alimentar. E aí, isso melhora com o tempo. Não necessariamente você nasceu com refluxo, você vai ter essa doença ao longo da vida. O bebezinho, a gente é orientado a levantar o berço, né? Deixar ele numa posição mais inclinada, né? Bota lá uns livros embaixo, uma caixinha, enfim, dá um jeitinho lá para levantar. No adulto, isso também ajuda? Sim, ajuda, tá? Tem alguns pacientes que você tem um nível de refluxo, né? Então, geralmente, o paciente foi diagnosticado, você consegue tratar com medicação. Se mesmo com medicação a gente não consegue resolver, se indica a cirurgia do antirrefluxo. Tem pacientes que a gente não consegue fazer a cirurgia, ou por idade, ou por peso, ou porque tem outras comorbidades, né? Às vezes tem um coração que não funciona do jeito que tem que funcionar, então você não consegue fazer o tratamento cirúrgico para resolver o refluxo. Então, uma das medidas que a gente tem para para ajudar esse paciente não ficar tendo esse retorno, é colocar o apoio em cima embaixo, né, da cabeceira da cama, ou dormir com um travesseiro um pouquinho mais elevado. São meios de ajudar, porque você acaba deixando isso mais natural, né, por conta da gravidade. Eu imagino que também fazer uma boa escolha em relação aos alimentos, né? Ah, sim, com certeza. Tem alguns alimentos que são muito piores, né? Então, por exemplo, se você for tomar alguma bebida gasificada, né, você toma 100 ml, por exemplo, num copinho. Quando ela entra no estômago, ela se transforma, ela dobra o tamanho, porque não é só o líquido, tem o gás que está ali que vai desprender. Então, toda vez que você força muito esse estômago e você tem essa válvula mais hipotônica, você vai ter a tendência desse alimento voltar, né? O refluxo em si, a gente começa tendo sintomas e ele pode se agravar. Ao longo do tempo, esse ácido voltando toda hora para o esôfago, essas células do esôfago vai entendendo que, olha, tem alguma coisa que não está bacana, tem alguma coisa que está me agredindo, e aí você começa a ter repercussão, por exemplo, na endoscopia. Então, muitas vezes o paciente chega e fala, doutor, eu estou com esofagite. O que é isso? Esofagite já é inflamação do esôfago, né? A longo prazo, essa esofagite, se não tratada, ela pode ter úlcera, pode causar estenose, que é quando cria uma fibrose, né? Então, esse esôfago não consegue mais dilatar do jeito que ele deveria dilatar, isso fica duro, então você tem uma tendência a ter dificuldades de engolir. E a longo prazo, se a gente não trata esse refluxo, essas células, elas se transformam. Então, o próprio epitélio do esôfago, ele se transforma em células intestinais, que a gente fala. Porque o intestino está preparado para receber o ácido que vem do estômago, né? O esôfago não, só porque ele é um órgão de condução. Então, a longo prazo, ele pode se transformar, a gente fala que chama esôfago de Barrett, quando tem essa transformação das células. E o próximo passo, depois do esôfago de Barrett, é o câncer de esôfago, né? Então, assim, muitas pessoas se acostumam, né? Falam, não, mas eu tenho isso desde sempre, isso é besteirinha, eu vou tomar só aquele antiácido ali e resolve. Só que é uma coisa que está todo dia. Se você não trata, tem chance, sim, de se transformar a longo prazo num câncer de esôfago. Ó, a gente está trazendo aqui um assunto que parece bem corriqueiro, mas pelo que a gente está entendendo, é um assunto muito sério e já vale como um grande alerta, né? Eu sei que tem gente que vive com esse mal-estar, tem gente que já tem por hábito um pigarro, que é do refluxo, conversa achando que está tudo bem. Já entendeu que não está tudo bem? Bom, vamos para as perguntas? Claro. O que a gente tem aqui? Esse era o fígado. Esse era o fígado que a gente ia falar. Um fígado gordinho e um fígado normal. A gente ia falar de esteatose, ok, mas a gente mudou o assunto. Bom, primeira pergunta é da Eliane, ela é de Quixeramobim, no Ceará. E ela diz, meu filho já nasceu com refluxo, fez tratamento e só, melhorou. Tem cura ou só melhora mesmo? Não. Como ele é aquilo que a gente tinha conversado, na criança, né, é normal, e aí ter o refluxo e ao longo do tempo as coisas melhoram. Ela né? está dizendo aqui que só melhorou, acho que ela está querendo dizer que ele ainda deve ter.
mas num grau menor, será? Aí a gente tem que avaliar algumas outras situações, né? Mas tem cura? Tem cura. Perfeito. Próxima pergunta é da Andréia Alves, ela é de Feira de Santana, na Bahia. Ela diz, minha irmã está com um problema, sentindo dores horríveis no estômago. Chegou a vomitar sangue esses dias. Isso pode ser refluxo? O vômito com sangue, ele geralmente tem várias patologias que podem dar vômito com sangue, tá? Então, muitas vezes, quando você vomita muito, por ser uma área muito irrigada, essa região do esôfago, às vezes algum vazio estoura e você vomita e tem o sangue. Tem algumas doenças de fígado que podem levar também ao vômito com sangue. Então, assim, ela não está muito relacionada com refluxo, tá? O vômito com sangue em si não é um sintoma de doença do refluxo gastroesofágico. Nesse caso, é importante a sua irmã consultar um médico, Sim, né? Sim, pesquisar a parte do fígado, ver a parte de gastrite, úlcera, né? Tem que fazer uma endoscopia e fazer uma pesquisa mais a fundo aí. Perfeito. Olá, eu sou a Cibele, de Itajaí, em Santa Catarina. Queria saber se é verdade que o suco de batata cura a gastrite. E também se a dor que dá quando temos refluxo pode ser confundida com infarto. Sim, pode ser confundida com infarto. Às vezes a dor é tão aguda, ela é tão intensa e por estar tão próximo, né, dessa região aqui, o coração está logo do lado, dependendo da intensidade da dor, você pode sim chegar no pronto-socorro a ponto de falar, olha, estou infartando, tá? Nem sempre está relacionado com refluxo. Muitas vezes está relacionado com úlcera, com a gastrite erosiva, com uma coisa mais de ordem do estômago, né? O refluxo, basicamente, os sintomas que a gente vai ter. O pigarro, que nem você falou, sensação de queimação intensa aqui. Muitas vezes vai comer, às vezes tem sensação que não consegue engolir direito, tá? A rouquidão pode estar associado, excesso de arroto, né? Fica toda hora. Isso são mais sintomas associados ao refluxo, tá? Esse sintoma é muito comum um paciente com úlcera gástrica chegar no pronto-socorro, pálido, com uma dor intensa, falando, esse cara está infartando. Você vai ver o cara está com uma úlcera, né? O paciente está com uma úlcera. Então, eles estão... Por estar numa região próxima, você pode confundir, sim. Nas duas opções, pronto-socorro é o melhor lugar. Sentiu alguma coisa estranha, vai. Agora, ela pergunta sobre o suco de batata. É verdade que ajuda? Olha, não tem nenhum estudo científico que prove que o suco de batata faça esse bem, né? Tem aquela história da vovozinha, né? Ai, mas a minha avó dava. Tem gente que toma e faz bem, mas fala assim, com certeza, vou te indicar isso como um tratamento. Não posso te falar isso. Perfeito. Próxima pergunta é da Tânia Silva, ela é de Salvador, na Bahia. Ela fala, adora esse programa, assisto todos os dias. Obrigada, Tânia. Ela gostaria de saber o que é metaplasia incompleta. Bom, lembra que a gente estava falando que eu falei que existem as fases do refluxo, né? Então começa o refluxo, aí quando você vê na endoscopia tem uma esofagite. A evolução da esofagite é a metaplasia, é quando o tecido do esôfago começa a se transformar. Então, provavelmente esse paciente aí já tem um grau de refluxo um pouco mais avançado, ou então uma doença de longa data, já tem os sintomas de longa data. A gente tem tratamento para metaplasia, o tratamento começa com um inibidor de bomba de próton, que são os próprios medicamentos para estômago, né, para diminuir essa acidez do estômago, e isso tem que ser feito acompanhamento corriqueiro, porque para ver se com as medicações isso vai melhorar, e se não melhorar, a gente tem que pensar em fazer algum procedimento cirúrgico para tentar melhorar isso. Tá? Então, a metaplasia é a transformação de um tecido que era do esôfago num que não é mais dele por conta da agressão do ácido. Ok. O diagnóstico para o refluxo é a endoscopia, não? Você acaba vendo pela endoscopia, mas o exame padrão ouro para doença do refluxo é a pH-metria, que é um caninho que você põe aqui e você consegue quantificar quantas vezes esse refluxo aparece ali ao longo do dia, para ver se esse refluxo ele é patológico, né? Se não precisa de uma intervenção, ou se não, se de repente com alteração do hábito de vida, até mesmo hoje em dia, por conta das pessoas terem sobrepeso e obesidade, né, ser uma doença que tem mais de 50% da população, né, tá com sobrepeso, é um dos fatores de risco para você desenvolver a doença do refluxo também, porque você acaba aumentando a pressão abdominal, isso aqui acaba forçando o abdômen em cima, e aí você favorece o refluxo também. Doutora, esse exame também é um exame que precisa fazer internado no hospital, ter sedação ou não? Ele é mais simples? Não. Ele é bem incômodo, mas ele é fantástico para o diagnóstico. Incômodo, sem anestesia e acordadão, é isso? Tá bom. Próxima pergunta, então. Comer rápido demais prejudica prejudica em que exatamente? A Cláudia do Sumaré que pergunta.
quando o processo de digestão, ele começa na boca, né? Então, toda vez que você mastiga bem, a digestão disso é muito mais rápida, porque o alimento ele já chega muito mais triturado dentro do estômago, né? A partir do momento que você não mastiga direito, você engole, seu estômago ele tem um trabalho muito maior para conseguir fazer a digestão. Não que isso influencie no refluxo, tá? Mas isso pode, por exemplo, se você come muito rápido, às vezes você não dá tempo do seu estômago ver que você está saciado com uma quantidade X de alimento. Então, por comer muito rápido, você acaba comendo mais. Tá. Próxima pergunta. Tenho doença celíaca, sofro muito com refluxo e me dá até esofagite. Tenho esse pigarro direto. Tem algum tipo de cirurgia para isso? É a Miriam Rodrigues, de Piquete, São Paulo. Sim. A doença celíaca, ela não tem relação com refluxo, né? A doença celíaca é uma intolerância ao glúten, né? E existe tratamento cirúrgico, sim. A gente faz uma válvula anti-refluxo. Como se você pegasse o estômago e abraçasse o próprio esôfago, e isso impede com que o ácido fique voltando. Então, se o tratamento clínico com medicação não teve efeito, o próximo passo é a cirurgia. A Michele Pereira, de Bauru, ela quer saber se o refluxo pode causar dores na coluna e no tórax. Pode. Pode? Na coluna, não. No tórax, sim, tá? Então, às vezes, você tem isso daqui... chega a causar tanta queimação, tanto incômodo, que a sensação que você tem é que está acontecendo alguma coisa aqui no peito. Perfeito. A Emily, de Guarulhos, São Paulo, ela diz: minha irmã tem muito refluxo por conta da gastrite. E esses dias ficou com aquelas bolinhas mal cheirosas na garganta. Tem algo relacionado com refluxo? Tem. Essas bolinhas mal cheirosas, elas chamam-se cásium, né? Então, esse ácido voltando aqui, ele pode favorecer a formação desses cásium, sim. E aí tem que tratar o refluxo para melhorar essa situação. Às vezes o paciente tem uma amígdala muito grande também, o que favorece que os alimentos se acumulem atrás ali também, tá? Mas o refluxo ele pode dar essa sensação de mau hálito e favorecer a formação dos cásiums, sim. E a Bruna, de 28 anos, ela diz: sou de Taquaritinga e há pouco tempo descobri síndrome do intestino irritável. Tomo muito sal de frutas e os sintomas são parecidos com o do refluxo. Será que também tem o refluxo? São coisas distintas, né? A síndrome do intestino irritável, ela está muito mais associada a pacientes que têm ansiedade, né? Às vezes o paciente ele acaba desenvolvendo diarreia, tem um trato intestinal normal e aí tem período de diarreia, ele está muito associado à ansiedade. Ela pode ter as duas coisas concomitantes, né? Então, o ideal é fazer uma endoscopia, conversar com o médico para ele conseguir direcionar para ver se ela também não tem a doença do refluxo. Bom, gente, importante passar num gastroenterologista, entendeu? Tá aí, olha, lidando com esse refluxo, com esse pigarro, com esse desconforto, ou com intestino que não tá funcionando bem, com o estômago que tá doendo, leva teu corpo a sério, viu? A gente conversou com a doutora Aline Kusumoto, ela tá no www.clinicakusumoto.com.br, no Instagram também, você tem mais informações, Clínica Kusumoto, sempre presente lá, e o telefone de contato é o 11-3384 1108. Vale a pena. Muito obrigada. Amei aprender contigo. Vamos ficar esperto aqui, cuidar do nosso corpo com carinho. Obrigada. Até a próxima, doutora.